Irlanda à Itália, da Espanha à Noruega. A caminhada está na moda. A caminhada rejuvenesce. A caminhada é ecológica e saudável. E os lugares só podem ser realmente conhecidos de perto quando você caminha por toda a Europa. Às vezes é difícil conciliar a topografia real com o mapa, por causa das colinas e desníveis. Mas o caminho está muito bem sinalizado. Você tem que ser um verdadeiro desastre para se perder. Acho que devo continuar por ali. Brandy Mayhew é inglês e mora nos Estados Unidos. Ele escreve guias de viagem e caminhadas, geralmente da longínqua Ásia. Agora ele decidiu explorar as rotas de caminhada mais atraentes da Europa. Paixão por caminhar. A Trilha do Lech, Áustria. Um amigo me apresentou a Sandra. Ela é yogi, adora montanhas e está perigosamente em forma. Acho que terei que me esforçar muito para acompanhar o ritmo dela. Pelas próximas 2 semanas, ela me guiará por esses vales montanhosos. Sandra Struz trabalhou por 10 anos como executiva de marketing na Grã-Bretanha. Contudo, nasceu e foi criada no Vale do Lech. O maciço de Lech Quelling se eleva a 2.700 metros de altitude. O pico mais característico é o Rotaband, a parede vermelha. Nestas montanhas nasce uma trilha que segue um dos últimos rios da Europa não controlados pelo homem. É um rio que nasce na Áustria e atravessa até a Alemanha. Christel Mosbrugge e Philipp Waltz sobem aqui com frequência. Eles cuidam de uma das maiores colônias de cabras alpinas da Europa e garantem que sua população permaneça estável. No século XIX, a caça dizimou as cabras alpinas no maciço de Lech Quelling, quase as extinguindo. Caçaram muitas. Pela carne? Pelos chifres e suas propriedades curativas. Não foi pela carne? Não. Tem propriedades curativas? Parece que sim. Sim, é claro. Sempre acontece o mesmo com os chifres. Sim, sempre o mesmo. Nos anos 60, reintroduziram cabras alpinas na área. Hoje, no território de Christel Mosbrugge, vivem cerca de 500. Quando as vemos correr pelos penhascos com a confiança que tem nos picos e nas encostas mais íngremes, é um animal majestoso. As cabras alpinas são emblemáticas. Para mim, são um símbolo dos Alpes. Significam que você está nos penhascos mais altos, mas acho que há laços mais profundos. Há o aspecto astronômico e astrológico, a relação com a constelação de Capricórnio e também o Trópico de Capricórnio. A cabra possui algo muito enraizado em sua essência, algo que remonta a tempos bíblicos e babilônicos. O Lago Formarin fica a 1.800 metros, perto de uma nascente do rio Lech. A trilha do Lech tem seu início exatamente aqui, neste ponto em particular. A trilha do Lech atravessa 3 regiões distintas.
Inicia-se em Vorarlberg, percorre o Vale do Lech através do Tirol e, em seguida, cruza a fronteira entre a Alemanha e a Áustria. Tem 125 quilômetros e termina em Allgäu, na cidade de Füssen. Brandy e Sandra têm 7 dias de trilha. Os primeiros quilômetros da trilha do Lech são um caminho estreito e íngreme. E o rio Lech, um riacho de águas geladas e cristalinas e de águas puras. O rio todo o caminho? Sim, vamos segui-lo, sempre perto do rio. Às vezes passaremos bem perto nos vales e outras subiremos para ter uma linda vista do rio, que acabou de nascer aqui. O Vale do Lech é especial. Possui muitas flores e plantas. Logo verá. Logo, o riacho se transforma em um pequeno rio. Do início da trilha até a primeira aldeia são 14 quilômetros. Em Lech am Arlberg, astros de Hollywood, realeza e membros da alta sociedade passam o inverno. Graças aos turistas e esquiadores, Lech am Arlberg deixou de ser uma aldeia alpina pobre e se tornou uma cidade rica. Olá a todos. Christel Moosbrugger não cuida apenas das cabras alpinas. Ela também administra o Gasthofpost. A família dela administra este hotel há 75 anos. Christel testemunhou a transformação de Lech em uma das estações de esqui mais renomadas do mundo. Tudo começou em 1960 com o pai da rainha Beatriz. Sim, este é o príncipe Bernhard da Holanda, que se tornou uma figura muito proeminente na história de Lech am Arlberg. Ah, sim. Ele parece muito tranquilo. São como fotos de família. Não posam. Raramente se vê a realeza assim. É legal. Temos muitíssimas fotografias. Poderia mostrar-lhe um monte de álbuns. Não se preocupe. Quando acabarmos de ver as fotos, voltaremos a caminhar. Então, sem pressa. Este é o rei da Noruega. Recebemos a família real norueguesa e a família real jordaniana, e também o chá da Pérsia. Eles ficaram? Eles queriam ficar, mas estava muito cheio e o hotel é muito pequeno. Teríamos que ter expulsado clientes que vinham há mais de 20 anos. E naturalmente não podemos fazer isso. Os de Mônaco têm o costume de reservar os quartos tardiamente, e nós os encaminhamos para outro hotel também. Não deve ser fácil dizer não para a família real. Sim, não é fácil. É uma decisão complicada. Sim, foi difícil, mas decidimos. Brandy e Sandra querem avançar um pouco mais. A trilha do Lech não demora a deixar o fundo do vale para subir às pastagens altas. Então seria uma pastagem alpina? Exato. Uma pastagem alpina, como chamamos aqui. O mesmo, em línguas diferentes. E quer dizer pasto de montanha, não é? Sim, um pasto de montanha. Eles vinham para cá no verão, deixavam o vale e subiam até aqui. Os camponeses de Valais, hoje um cantão suíço, introduziram a agricultura de altitude na nascente do Lech. Os valeses migraram para cá no século XIV
e fundaram um povoado de 13 a 15 casas. E foram eles que introduziram o sistema de pastagens alpinas. No verão, eles subiam para usar as áreas de pastagem, que dividimos em 3. As pastagens altas, com os prados menos produtivos, cortados uma vez por ano. A segunda área fica mais abaixo, e a terceira, no fundo do vale. Tinham muita terra para as vacas, seu único meio de vida. Normalmente, quando o ser humano impacta montanhas ou florestas, quase sempre é a natureza que sai perdendo. Mas aqui é o contrário. Quanto mais os lavradores cortam a relva, mais flores silvestres crescem ali. É um excelente exemplo de como o homem pode trabalhar em harmonia com a natureza. Para incentivar assentamentos alpinos, a Casa Real concedeu isenções aos Valser. Algumas das antigas casas Valser ainda hoje se conservam. Lisbeth Fritz comprou uma casa Valser há alguns anos. É do século XV e, em geral, o tempo a tem tratado extremamente bem. Uau! Lisbeth quer restaurar a casa Valser sem que ela perca o seu encanto. Isto aqui, por exemplo, é a cozinha, sabe? E aqui eles defumavam a comida. Cozinhavam em fogo aberto. Como podem observar, a chaminé se estende por todos os pisos e emerge no exterior. É única. Já não se fazem mais como esta. Esta casa tem 500 anos e é uma das mais belas da região. Aqui não se mexeu em nada, pelo menos na cozinha. Está tudo igual a como devia estar há 500 anos. Você percebe que a vida era dura para quem morava aqui. É uma casa escura, sem as comodidades da vida moderna. Aqui era preciso ser muito autossuficiente. Com certeza, quem morava aqui fazia praticamente tudo o que precisava. Defumavam a carne, faziam seu próprio queijo, as telhas. A vida aqui não era nada fácil, e isso não faz tanto tempo assim. Há apenas 20 ou 30 anos. Aqui, eles viviam no século XX exatamente como se vivia antigamente. A casa foi isolada com jornais, muito depois. Na cozinha moderna de sua casa, Elizabeth ainda usa um fogão a lenha. Para o convidado inglês, ela faz knock-calm, um prato regional. Bater uma massa de ovos, farinha e leite não é tão fácil quanto parece. Para a massa não desmanchar, a água deve ferver. Ao chegar na Inglaterra, poderá dizer à sua esposa que sabe fazer knock-calm. Com certeza direi. Knock-calm da Lisbeth. Especiais. Pensei que seria mais difícil usar o fogão a lenha. Achei que não dava para controlar tanto o calor. Mas Lisbeth diz que a intensidade do calor muda conforme onde se cozinha. Parece que o calor da lenha é o calor perfeito para este prato que é tão parecido com uma massa. Acho que o fogão leva uns 5 minutos para aquecer. Não acende na hora. Parece que funciona muito bem. Eles são fritos na manteiga e decorados, por exemplo, com ribzel, que é como chamam a groselha por aqui. Já temos o nosso knock-calm especial, pronto para servir. Com alho poró, presunto e groselhas. Não me esqueci de nada. O knock-calm pode ser enfeitado com canela, manjericão ou até com flores frescas. O Bradley está feliz porque o prato saiu perfeito. Obrigado.
Na segunda etapa, a trilha do Lech continua por terras Walser, com os Alpes sempre presentes. Batatas e cereais não crescem bem a 1.500 metros do mar. Aqui, a maioria se dedica à pecuária. No verão, as vacas ficam nas pastagens. No inverno, comem feno, cultivado aqui. Toda manhã, na hora da ordenha, Kurt Soia sai para a pastagem. Amigo da Sandra, ele os acompanhará por alguns quilômetros. Onde a nascente do Lech termina e o vale do Lech tirolês começa, fica a vila de Stig. Stig também foi fundada por Walsers. Na vila, Kurt tem uma fazenda orgânica famosa em todo o país. As suas vacas nunca viram ração. O seu queijo de montanha é produzido com leite de vacas que se alimentam apenas de feno natural. São usados cerca de 400 litros de leite para um dos queijos grandes. É por isso que este queijo é tão aromático. Olha, Bradley. Baixo o queijo. 37 quilos fácil. É muito importante lavar o queijo. Aqui temos de 400 a 600 desses queijos grandes. E devem ser lavados a cada 2 dias. É crucial que estejam limpos. Como este queijo escorrega. E como pesa? O queijo é lavado com salmoura para que se conserve melhor e não rache. O mais interessante deste queijo revolucionou a economia desses vales. Produz centenas de litros de leite todos os dias. E estou falando de quando ainda não havia geladeiras. O que se faz com tanto leite? Não se consegue transportá-lo nem vendê-lo rápido o suficiente. E o queijo é uma solução super elegante para esse problema. Pode guardá-lo, pode transportá-lo. Na verdade, é como investir num banco. Um banco de queijo. O queijo precisa de maturar durante 6 meses para atingir o sabor desejado. Ok, -1. Só faltam 857. Na última era glacial, o Vale do Lech foi coberto por uma imensa geleira. Quando o gelo derreteu, o rio teve de abrir lentamente um novo leito. O vale vai se estreitando e o Lech mostra a Bradley e Sandra o seu lado mais selvagem. Em alguns pontos da trilha do Lech, é possível fazer canyoning. A Sandra conhece o instrutor de canyoning, que lhes mostrará a beleza selvagem do rio. Você poderia levar o Bradley para um passeio? Uma? Falas? Sim, consigo respirar e falar. O capacete está bom? Sim, perfeito. Para Bradley, chegou o momento de demonstrar se consegue defender-se perante o Lech.
Quando você entra no rio, precisa percorrer um bom trecho antes de poder sair. A forte correnteza arranca pigmentos minerais das rochas, que dão ao leque sua cor turquesa característica. Ótimo. Obrigado. Gostou? Sim, gostei muito. Diverti-me bastante. Quando decidi fazer a trilha do leste, pensei que a faria caminhando. Então, este trecho que nadei foi uma surpresa muito agradável e bastante revigorante. Realmente não esperava por algo assim. Passei frio, mas foi ótimo. Muito refrescante e divertido. Agora preciso voltar para a montanha, continuar caminhando e encontrar a Sandra. Espero que ela tenha guardado minha mochila. Vou me trocar e seguir em frente de novo. Sem pressa, são necessários 7 dias para fazer a trilha do leque. A terceira etapa é uma das mais fáceis. Depois de 2 dias de caminhada pelos vales elevados, hoje a paisagem se desdobrou e estamos a percorrer lindos prados. Em ambos os lados, ainda vemos montanhas imponentes. Caminhamos por um lindo vale, com muitos outros vales que saem daqui se você quiser explorar. Este vale segue o rio. Podemos caminhar e visitar vilarejos. E vamos comprar mantimentos para os próximos dias. O Vale do Leque é estreito e há pouco espaço para a agricultura. No século XVI, vilas como Holzgau não suportaram mais. Muitos habitantes emigraram ou foram trabalhar em outros lugares no setor da construção. Alguns que retornaram trouxeram uma arte que hoje caracteriza o vilarejo. Lisbeth Hornstein e sua irmã Gabi são especialistas na arte da pintura Luftal, um afresco típico das casas do vilarejo. Que pinturas lindas, impressionante. Vocês restauram ou repintam? Apenas as que a chuva e neve estragaram. Não me parece muito austríaco. Parece mais um clássico italiano. Os pintores estiveram na Itália e aprenderam a pintar esses afrescos. E depois voltaram para casa e pintaram o que tinham aprendido. Então, além de exibirem o que aprenderam, também exibiam o que tinham ganhado. Sim, sim. A pintura Luftal é aplicada diretamente no gesso fresco e geralmente retrata o santo padroeiro do proprietário da casa em todo o seu esplendor barroco. O termo pintura Luftal, que poderia ser traduzido como pintura ao ar, não se refere a pintar ao ar livre ou com pinceladas leves e arejadas. De fato, essa terminologia é empregada exclusivamente em nações onde o alemão é o idioma predominante. A primeira pessoa que se dedicou à pintura arquitetônica, ou trompe-l'œil aqui, pintou uma casa em Oberammergau. A casa era a Casa Luftal, e lá vivia a família Luftal. Ele pintou um trompe-l'œil e o chamaram de pintor Luftal. Esse nome pegou e, com o tempo, esse tipo de pintura ficou conhecido como pintura Luftal. Acho seu trabalho magnífico. Beata. És a Botticelli de Holzgau. Não. Quem me dera. É lindo. Normalmente, não costumamos exibir as pinturas até que estejam completamente finalizadas. Deve parecer ter 200 anos. Depois de Holzgau, a trilha do Lech deixa novamente o fundo do vale. Ela atravessa o desfiladeiro de Honenbach por uma ponte suspensa de 200 metros, a mais longa da Áustria. Com 100 metros até o fundo para atravessar a ponte, não se pode ter vertigens.
O caminho do leque está marcado com um L branco. Mas quando se vai caminhar com a Sandra, não é preciso mapa. Ela já percorreu o caminho várias vezes e conhece muitos que vivem ou trabalham lá. Olá, Daniela. Oi! Bem, posso mostrar um pouco do que faz? Daniela Hadera cultiva uma planta que não cresce em qualquer jardim. Planta protegida na Áustria desde 1886. Flor de neve. Tem cheiro de almíscar e é uma planta medicinal quase esquecida. Antigamente, a flor de neve era também a erva da disenteria. Era usada para a diarreia. Na Baviera, a chamam de flor da dor de barriga. Pode secá-la para fazer um chá. Camponeses a usam como protetor solar. Eles pegam a parte superior da flor, trituram e misturam com soro de leite. E usam como uma loção solar. É uma planta icônica. Para mim, é um símbolo dos Alpes. Está em emblemas de clubes de montanhismo e equipas de resgate. Está em quase todo o lado, mas curiosamente é a primeira vez que a vejo. Sempre pensei que crescia nos picos e era difícil de encontrar. E veja só, aqui eles cultivam esta planta. O Val do Lech é ideal para flor de neve. O solo é muito calcário. Estou ansiosa para saber se o cultivo de flor de neve terá sucesso aqui. Acho que é uma ótima ideia usar produtos locais, plantas endêmicas. É perfeito se puderem ser utilizadas de forma sustentável, pois conferem valor acrescentado aos produtos que fazes. Espero que seja boa. É um requisito e espero que funcione economicamente. Só é preciso convencer os consumidores de que, quando forem ao supermercado, vale a pena pagar um pouco mais por um sumo de flor de neve ecológico do que por um refrigerante de cola. A Daniela produz um xarope de flor de neve. Adiciona-se um pouco a sumo de limão com gelo e temos uma limonada muito refrescante. A mistura tem 4 ervas secretas. As ervas especiais são o segredo. É refrescante. Um dos vales que desaguam no rio foi o cenário de uma famosa história do século XIX, conhecida nos Alpes. Naquela época, as águias eram chamadas de Geier, que em alemão significa abutre. Uma águia fez o ninho num penhasco muito íngreme e caçava as ovelhas dos pastos. Nenhum dos jovens daquele vale se atrevia a destruir o perigoso ninho dela. Foi uma jovem mulher que, por fim, sentiu-se com coragem para a tarefa. Ela desceu o penhasco e matou a ave. A história tornou-se um romance de Geier Valley, a donzela do abutre. A figura histórica que inspirou a obra é Anna Steiner Knittel, uma mulher do Vale do Lech, livre de convencionalismos. Ela tinha uma postura férrea. Para a sua época, era uma rebelde. Tinha convicções de ferro. Ela não quis casar com o homem que lhe escolheram. Ela foi para Innsbruck e, na sua época, essas coisas não se faziam. Ela deixou sua casa nas montanhas para viver em Innsbruck e dedicar-se à arte, tornando-se um modelo de emancipação feminina. Pelo que a Sandra me contou, a Geier Valley é uma história muito famosa em todo o mundo de língua alemã.
Imagino que com o passar dos anos a história foi sendo idealizada, com os filmes, o romance. Mas parece que tem uma base histórica. Parece que ela escalou uma destas paredes. Então parece que a base da história é real. Esta etapa do caminho termina na aldeia de Biganaup, um centro de escultura em madeira. Há uma escola que ensina escultura criativa. Os aspectos técnicos da escultura em madeira são tão importantes quanto usar a serra para as criações artísticas. Aqui, artesãos, amadores da escultura em madeira e outros artistas aprendem a usar as goivas e formões. A escola foi fundada há apenas 20 anos, mas como explica Helena Ovamula, em Helviganalp, a tradição da escultura em madeira tem mais de 400 anos. É uma tradição em toda a Áustria porque nas igrejas católicas há muitas esculturas e entalhes em madeira. E naquele tempo, o vale do rio Lech era muito pobre. Não é zona agrícola e os habitantes precisavam de algo para passar o tempo e ganhar mais dinheiro. Por um lado, ganhavam dinheiro. Por outro, ocupavam os longos invernos. Sim, suponho. A escola de escultura de Helviganalp tem alunos do mundo todo. Toda a gente gosta de madeira. Sim, é um material ótimo. É natural, quente, orgânico, o aspecto é lindo, o cheiro, ótimo. Serve para nos aquecermos. Sim, se a obra sair má, pode-se sempre queimar. Exato. Todos os anos, a chuva e o degelo trazem cerca de 100 mil toneladas de detritos para o Vale do Lech. Muitos aqui chamam respeitosamente ao rio o grande proprietário. Há poucas áreas naturais de retenção, então, quando chove ou degela, o rio toma a terra que precisa. Choveu esta noite e a paisagem mudou muito. O nível do rio subiu. Os afluentes recolheram muita água das bacias hidrográficas e agora o rio está muito cheio. Hoje é um rio diferente, com outra personalidade e estado de espírito. A beleza destes rios naturais é que mudam constantemente. Às vezes o Lech pode ser um rio perigoso. Muda quase diariamente, sobretudo com a chuva atual. O nível pode subir rápido, o que é perigoso. Mas nós, caminhantes, gostamos do turquesa do Lech. E sua cor e curso variam. É uma das atrações deste rio. Sempre que se tentou controlar o rio Lech, o oposto foi alcançado. Construíram-se barreiras para evitar que transbordasse, mas o rio tinha outras intenções. O rio pegou na terra e formou estes bancos de seixos em forma de trança, que aqui chamam de as tranças do Lech. Desde 2004, o Lech tirolês é área protegida. A bióloga Caroline Winkelmeier analisa a população de insetos do parque. Aparentemente. O que você esteja caçando.
Não. Só procuro um gafanhoto típico destes rios de montanha. Errora. E como se chama? Em alemão, chama-se Gefleckte-Schnarrschrecke. Reflecte o quê? Gefleckte-Schnarrschrecke. Schnarr. Schrecke. Reflecte Schnarrschrecke. Não é fácil. Chama-se assim pelo som que faz ao voar. Faz muito barulho. E este gafanhoto indica alguma coisa sobre o rio ou sobre o meio ambiente? Sim, ele só vive em áreas com braços de rio que mudam dinamicamente. E leitos de rio tão largos, pois precisa deste solo de seixos. Este ambiente é perfeito para esta espécie. Seu nome científico é Briodemella tuberculata. Pode ter até 4 centímetros, pertencendo à família dos acridídeos. Na Europa Central, está em extinção devido às construções nas margens, seu habitat natural. A Carolina explicou-nos que é uma espécie indicadora muito importante para a saúde do vale. Às vezes, os animais mais pequenos e insignificantes fornecem imensa informação sobre um ecossistema. O rio não é o único a fazer parte da Reserva Natural Tirolesa. Os vales laterais e as áreas de inundação também estão protegidos. A única constante aqui é a falta de constância do rio e desta área. Muitos acreditam que a água é uma força destrutiva, mas não é bem assim. Ao longo do leque, devido à forte corrente e constantes mudanças, muitas espécies que precisam disso sobrevivem aqui. Para fazer trilhas num caminho, é preciso uma certa infraestrutura. Você precisa de hotéis, de placas, de banheiros, de restaurantes. E o importante é mantê-los fora das áreas protegidas. O mountain bike e as trilhas são formas de turismo sustentável e de baixo impacto ambiental. Este turismo deve ser promovido em rios tão bonitos e selvagens como este. Esta etapa do caminho termina em Weissenbach. Sandra quer mostrar a Brandy seu trabalho. No antigo negócio do pai, Roland Wolf, amante de carros clássicos, montou a sua empresa. Obrigado por ceder a Sandra nestes dias. Ela mostrou meu vale. Estes dias sem ela foram difíceis para nós. Sim, imagino. A empresa de Roland cria itens delicados com maquinário pesado. Então esta é a base da armação. É de madeira comprimida, certo? Isto seria a parte de cima. E é feito com 9 camadas muito finas de madeira. Aqui nós prensamos. É a escultura em madeira, que é um ofício muito antigo e tradicional aqui. Não são de madeira, certo? Você é o primeiro. Eu gosto de trabalhar com materiais naturais. E gosto de fazer coisas que os outros não fazem. Os designs dos seus produtos também são peculiares. Para inspirar o design, Maria Eliasovich gosta de ver catálogos de carros antigos. Costumamos inspirar-nos nos carros de época. Por exemplo, um Chevrolet, um Bel Air, que é um carro feminino e muito anos 60. Naquela época, faziam-se carros em 2 cores, azul e branco, rosa e branco. São esses modelos que mais nos inspiram. Óculos de madeira. Roland teve a ideia em 2007, mas os bancos não quiseram lhe fazer um empréstimo, apesar da escultura em madeira ser tradicional no Vale do Rio Lech. É um dos materiais mais difíceis de trabalhar com tanta precisão.
mas também é um dos mais leves. É muito flexível. Não é nada alergénico e é perfeito para o produto. A única questão é que não é um material para produção em massa. Desde então, os óculos desta empresa são vendidos em vários países, incluindo o Japão. É uma combinação de 2 fatores. Por um lado, é um produto artesanal da terra, feito aqui, de alta qualidade, fabricado com um perfeccionismo que beira a obsessão. Um produto com fortes raízes na região. E por outro lado, ele deve ter um design moderno que atrai às grandes cidades. É importante para mim. A marca oferece mais de 90 modelos de óculos diferentes. Quando precisam do catálogo da nova coleção, os próprios funcionários da empresa posam como modelos. Assim como algum excursionista. Após o lago Ridenar, o caminho atravessa a floresta de Klausenwald e leva às ruínas do castelo de Ehrenberg, situado sobre a bacia de Reuter. No século XIII, o castelo de Ehrenberg integrava uma rede de fortalezas. Quem mandava aqui controlava uma das principais rotas comerciais através dos Alpes. Aqui fica o Passo de Fern, rota comercial transalpina. Acho que Fernpass em alemão quer dizer passagem longa. Interessante. Esta tem sido uma rota comercial desde que os romanos construíram a Via Augusta. Havia também toda uma rede de rotas de sal por toda a região. Assim, Reuter tornou-se rapidamente uma cidade comercial com mercado e muito rica. Agora é muito industrializado, e por isso o caminho do leste inteligentemente sobe pela montanha e desce do outro lado em direção à Alemanha. A última etapa do caminho do Lech. Ainda faltam 20 quilômetros para Füssen, onde o caminho termina. Na floresta, Sandra e Bradley cruzam a fronteira Áustria-Alemanha. Nesta floresta, encontram um guarda florestal e Urs Langenbach, que buscam um teixo raro. Estão à procura de algo em específico? Pareciam muito concentrados. Sim, buscamos uma árvore especial. O verde escuro, sua função era crucial. Era buscado. Para os luthiers, luthiers, o que são? Luthiers são artesãos de instrumentos musicais. Esta madeira é excelente para instrumentos. Mas também foi usada para fabricar arcos. És inglês, talvez? Sim, sou inglês. É curioso porque houve um confronto entre os que queriam a madeira para fabricar aqui no país e os que a queriam exportar à Grã-Bretanha. Vocês nos venderam sua madeira para que pudéssemos fazer armas. Parece uma péssima estratégia. Não foi esperto.
O teixo é a única árvore venenosa nativa da Europa. Até a casca é venenosa. Esta casca? Para trabalhar, uso uma máscara. Trabalha com essa madeira? Se interessa? Pode passar na nossa oficina e dar uma olhada. Sim, é em Füssen, né? No centro histórico. Ótimo. Me interessa. Mas o casal não vai seguir o caminho direto para Füssen. Eles desviam-se um pouco do caminho do leste, mas vale a pena. O castelo de Hohenschwangau, de 1832, é o mais antigo dos 2 palácios de verão preservados dos reis da Baviera. O de Neuschwanstein, o outro, fica bem perto. Finalmente, chegam à cidade de Füssen. Nos arredores a sul da cidade, o Bradley e a Sandra separam-se. Esta é a Lechfall, que marca o final do caminho do Lech. Acho que fomos bem. 125 quilômetros. Nada mal. Nada mal. Fim da viagem. Fim da viagem. Gostei muito. Boa sorte. Grato. Obrigado por revelar os segredos do vale. Conheci pessoas incríveis. Muito grato. De nada. Vá. Adeus. Adeus. Da Lechfall até a cidade de Füssen é um pequeno passeio. Füssen é um centro de instrumentos de corda desde o século XV. Antes de voltar para casa, o Bradley quer ver onde e como se processa a madeira do teixo venenoso. Urs Langenbach partilha a oficina com um colega. É madeira da árvore que vimos. Ah, ok. Uso-a para fazer as laterais das caixas de ressonância. São peças finas que depois eu posteriormente colo. Aqui já cortei algumas. O corte é radial. Ficam lindas, uma ao lado da outra. Faço uma caixa com faixas castanho claras. O aspecto é maravilhoso. O seu colega especializa-se em violinos. O Urs faz alaúdes, que antigamente eram um instrumento da corte real. Por que teixo é tão bom para alaúdes? É extraordinariamente elástica e forte. E isso é muito importante. Porque as ripas têm de ser dobradas e devem ser leves e fortes. Eu fabrico o alaúde com a ajuda deste molde. E depois colo as peças. Dobro as ripas, moldo-as na forma correta, depois as colo. É uma espessura de 1,5 mm. Também uso ramos de Acer para mais interesse. Nossa profissão em Füssen é antiga com muitos anos. Os primeiros registros datam de meados do século XV. A criação da primeira guilda local em meados do século XVI, em 1562, foi um marco.
O sistema de guildas impunha regras e um programa de estudo. Formado, se o profissional não pudesse abrir oficina, tinha de sair da cidade. Muitas vezes, esses se tornaram mais famosos por estarem mais perto dos clientes do que aqui. Quase todos os luthiers famosos do norte da Itália dos séculos XVI e XVII eram de Füssen. Significa algo, não? O que mais me interessou no Caminho do Leste não foi ser um percurso alpino em plena natureza. As paisagens são magníficas, sim. Mas o melhor, se você tiver curiosidade por história e cultura, é que se encontram muitas coisas interessantes. Não há muitos lugares onde pela manhã se possa caminhar por vales alpinos e à tarde aprender muito sobre a confecção de alaúdes no século XV. Esse equilíbrio entre mente e corpo sem dúvida me entusiasmou mais neste caminho. Obrigado. Preciso ir. O caminho me chama. Adeus, Bradley. Adeus e obrigado. De nada. Adeus. Adeus.